Olá, paz, Deus abençoe você e toda a sua casa. Que alegria, que satisfação nós estarmos juntos lendo esta palavra, meu querido. Que bênção. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus porque Deus está trabalhando, porque nós confiamos nele. Amém? Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja para ele. E eu declaro uma palavra profética para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Portas vão se abrir, milagres vão acontecer em nome de Jesus, amém? Que os anjos acampem aí e te dê a vitória. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 7 ao 9. Lucas capítulo 7. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: este homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com ele, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Eu acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores. Tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isso, e ele faz. Jesus afirmou, admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com pena dela e disse: não chore. Aleluia. Então ele chegou perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio falar ao seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. E aí João chamou os dois dele e enviou ao Senhor Jesus para perguntar: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças e do seu sofrimento, e expulsou o espírito mau, e também curou muitos cegos. E depois respondeu aos discípulos de João: volte e conte a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento. O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, o que se veste bem e vive de luxo mora nos palácios. Então me digam: o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais que um profeta.
Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de vocês para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior, porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos, e todos ouviram isso, eles eram aquele que havia obedecido à ordem justa de Deus e tinha sido batizado por João. Mas os fariseus e o mestre da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: mas com quem possa comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançam. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choram. João Batista jejua e não bebe vinho. E vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe. E vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo de cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa de João, do fariseu. Então, pegou o frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela o enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando os fariseus viram isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, sabia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus disse ao fariseu: Simão Pedro, tenho uma coisa para te dizer. Fala, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui, vocês não me ofereceram água para lavar os pés, porém ela lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Vocês não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Vocês não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou, vá em paz. Lucas capítulo 8. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou para a cidade e povoados. Anunciou a boa notícia do reino de Deus. Os 12 foram com ele. Também alguma mulher que havia sido livrada de espírito mau e curada de doença. Era Maria chamada Madalena, a qual tinha sido expulso 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Olha aqui, com seus próprios recursos. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou essa parábola.
Certo homem saiu para semear e quando estava espalhando as sementes, alguns caíram à beira do caminho, outros foram pisadas pelas pessoas e comida pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque havia não havia umidade. Outra parte caiu no caminho de espinho que cresceram junto com as plantas e sufocaram, mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 para cada semente. Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra o segredo do reino, mas os outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escute, mas não entendam nada. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem, recebem com muita alegria, elas não têm raiz e por isso creem somente por algum tempo e quando chega a tentação abandonam tudo. As sementes que caíram no meio do espinho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida aumentam e sufocam as pessoas. Por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração. Bom e obediente. E porque são fiéis, produzem fruto. Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo o que está escondido será descoberto, tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, quem não tem, até o que pensa que tem será tirado dele. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiram chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Certo dia Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Quando estava atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus, acordaram dizendo: mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda até o vento e as ondas e eles obedecem? Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, do lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Este homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele estava sem roupa e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes as pessoas. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com corrente de ferro, mas ele a quebrava e o demônio levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele.
Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus para que não mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem, entraram nos porcos, que atiraram no morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram, espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem a quem havia saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido em seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram a Jesus como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem a quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus os mandou embora dizendo: volte para casa e conte a Deus o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali e à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos, estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-lo. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que te tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e os está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus diante de todos e contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai, da mãe da menina e mais ninguém. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chore, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou pela mão e disse bem alto: menina, levanta. Ela tornou a viver, se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela, e os seus pais ficaram muito admirados. Mas Jesus mandou que não contasse a ninguém que havia acontecido. Lucas capítulo 9. Jesus chamou os 12 discípulos, eles deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então o enviou para anunciar o reino de Deus e curar os doentes. Ele disse: nessa viagem não leve nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa quando forem recebidos, até ir embora daquele lugar.
Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho, curando os doentes por toda parte. Herodes, o governador da Galiléia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo, ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias havia aparecido e outros ainda que um antigo profeta havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então este homem? De quem ouço falar essas coisas? Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que havia feito. Então ele levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas a multidão souberam disso e seguiram a Jesus e Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus, curou os que precisavam ser curados e estava anoitecendo. E por isso os 12 apóstolos disseram a Jesus: mande essa gente embora, eles podem ir aos povoados e sítios que ficaram por perto daqui e lá encontrarão o que comer, onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmo comida a eles. Os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem os povos sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se assentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outro que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Então Jesus proibiu os discípulos de contar isso a qualquer pessoa e continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Mas eu mesmo, mais ou menos uma semana depois de ter dito isso, essas coisas, Jesus levou Pedro, João, Tiago e subiu para o monte orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles estavam com Jesus a respeito da morte, de acordo com a vontade de Deus. Ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro
e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e cobriu, e os discípulos ficaram com medo. Quando a nuvem desceu sobre eles, e da nuvem veio uma voz que disse: Este é meu filho escolhido, escute o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinha visto. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio encontrar Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peça ao Senhor pelo meu filho, meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e os demônios jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. Ele disse aos discípulos: não esqueçam o que eu vou dizer a vocês. O filho do homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinham sido escondidas deles, para que não a entendesse. E eles estavam com medo de fazer pergunta a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e pôs do seu lado. Aí disse: aquele que quer por ser meu seguidor receber essa criança estará recebendo a mim, e a quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é mais humilde entre vocês, esse é o que é o mais importante. João disse: mestre, vimos um homem expulsar demônio pelo poder no nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente, no caminho, e eles entraram num povoado da região de Samaria, a fim de preparar um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que eles estavam indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos Tiago e João viram isto, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para o outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse: eu estou pronto para seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm a sua cova, os pássaros têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro homem: venham comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá, anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus disse: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Amém. Deus abençoe você. Paz.